Bom dia, turma, tudo bem? Hoje a gente vai então iniciar a nossa última aula antes da avaliação, antes da nossa prova, que vai ser realizada na semana que vem. Então a gente vai trabalhar o nosso último sistema, né? Antes da gente iniciar o sistema, né, a aula de hoje, eu queria dar algumas informações para vocês. A primeira coisa, né, da mesma forma do que os outros dias, a aula está sendo gravada devido aos alunos não estarem conseguindo acessar o Skype. Então, para que seja justo e todos consigam acessar o material de estudo, eu estou disponibilizando para vocês o acesso remoto, né, através de plataforma, né, para que todos tenham acesso. Então vai ser uma aula gravada. Com relação a esse sistema, antes de vocês assistirem, né, corrijam o estudo dirigido que foi proposto, né, na semana passada. Retirem suas dúvidas antes de continuar, de iniciar um novo sistema. Esse sistema, gente, é o sistema endócrino, né? O sistema endócrino, ele não vai cair na prova. Assim como os outros dias, né, que eu coloquei para vocês disponível o estudo dirigido, assim que a gente terminar esse sistema, eu também vou colocar um estudo dirigido. Mas, né, como na semana que vem já vai ser a prova, eu só vou colocar a resposta na semana que vem para vocês poderem corrigir, né? Na verdade, eu vou colocar a resposta na segunda-feira já, né, que é o prazo que eu dou para vocês. Então, já na própria segunda-feira eu vou colocar o estudo dirigido, e aí durante a semana vocês podem tirar as dúvidas se vocês tiverem. Mas, né, como não vai dar tempo hábil, né, para que todos tenham acesso durante a semana de corrigir, que vocês tenham a vida de vocês, né, esse sistema não vai cair na prova. Então, na prova, qual vai ser a matéria da prova? Vai ser o sistema ósseo, que a Gleide deu no primeiro dia de aula, sistema circulatório, respiratório, né, digestório e nervoso. Então vão ser 5 sistemas para a prova da semana que vem. E aí as orientações, né? Como vai funcionar a prova, né? A prova, ela vai ser uma prova múltipla escolha, de 10 questões, e vocês vão ter o horário da aula para poder respondê-la, tá? Então vai ter bastante tempo, né? Não precisa ficar ninguém desesperado. Eu só peço para que e aí vocês podem me perguntar: mas é muita matéria, né? É muita matéria, mas ao mesmo tempo vocês vão ter o auxílio, que vai ser uma prova em consulta, né? Vocês vão poder estar acompanhando o material. Peço só para que vocês, né, estudem, mesmo sendo uma prova em consulta, tendo em vista que eu preciso, né, as questões vão pedir o conhecimento de vocês, ver se vocês de verdade entenderam a matéria e conseguiram assimilar e tirar todas as dúvidas. Como vai ser feito, né, essa prova? Vai ser feita através de uma plataforma, né? Eu vou fazer as questões, elaborar as questões, vou colocar numa plataforma, e aí assim que iniciar a aula, né, na semana que vem, eu vou lançar o link no grupo para vocês, e vocês vão estar respondendo essas 10 questões. E a partir, né, da finalização, que vocês terminarem, vocês já vão ter a nota disponível para vocês já vão saber o que vocês acertaram, o que vocês erraram. A única coisa que vai ficar em aberto vai ser a média de vocês, que eu vou fechar. Como vai ser a média de vocês? Como vai ser calculada, né? Eu vou pegar a nota dos trabalhos, né, de quem entregou os trabalhos, né, que no caso seriam 6 trabalhos ao todo que vocês fizeram. Mas na verdade eu vou estar considerando a nota de 5
Porque esses 6 é caso alguém tenha perdido algum trabalho por algum motivo, né, tem a oportunidade de ainda mesmo assim tirar a nota máxima. Então vão ser levados em consideração 5 trabalhos, que vai valer o total de 10 pontos, mais a nota da prova, divide por 2, tá ok? Então esse vai ser o método de avaliação. Então, acho que é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar, né? Então vamos iniciar a aula de hoje. Então, a gente hoje vai trabalhar com o nosso sistema endócrino. E aí, gente, já começa as curiosidades desse novo sistema que a gente vai estar trabalhando hoje. Diferente do que os outros sistemas, o sistema endócrino, ele não são formados por órgãos. A gente viu nas últimas aulas que os sistemas que a gente trabalhou, o sistema circulatório, o sistema digestório, eles são formados por órgãos, né? Diferente desses que a gente já viu, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas, né? Essas glândulas, gente, nada mais é do que algumas ilhas, né? São porções do corpo, porções de células, o conjunto de células que tem como objetivo e principal função liberar substâncias, que são secreções, né, que vão ajudar no funcionamento do corpo. E aí, essas secreções, elas têm um nome. Qual é o nome? São os hormônios, né? Então, as glândulas, que a gente vai ver quais são, né, elas estão espalhadas pelo corpo com o objetivo de eliminar, né, de produzir secreções, né, que são os hormônios, e esses hormônios são responsáveis por controlar e auxiliar no funcionamento geral do corpo, tá? E aí a gente vai ver qual a importância de cada uma delas. A gente pode conhecer um pouco, gente. A gente tem nesse esquemazinho aqui as principais, né, glândulas que estão espalhadas pelo nosso corpo. A gente tem o hipotálamo, a hipófise, tireoide, paratireoide, o timo, né, as suprarrenais, os brânquios, os ovários, os testículos. Se vocês perceberem, a maioria, né, das glândulas, elas vão estar na parte, né, superior do nosso corpo, onde a maioria delas vão estar próximo do sistema nervoso. Então, se vocês perceberem, a gente vai estar muito associado ao funcionamento do sistema nervoso com essas glândulas que tem como objetivo, né, como a gente já viu, fazer o controle e auxiliar no funcionamento do corpo. Então, como a gente já viu, né, só para recapitular, né, a gente tem na hipófise, que ela vai estar produzindo 6 hormônios, a tireoide 3, paratireoide, né, 1 hormônio, as suprarrenais, hormônios, pâncreas 2, ovários 2 e testículo 1 hormônio. Se vocês perceberem, gente, eu coloquei aqui só repetindo, né, escrito a parte de imagem, só para vocês perceberem que na verdade uma glândula, ela não vai produzir somente um hormônio, né? Ou seja, ela não vai liberar somente uma secreção, ela pode liberar mais de um hormônio sem problema algum. E aí a gente vai estudar um pouquinho, né? Quais são os hormônios, né, na verdade, que cada uma delas produz, né? E a gente vai começar pela hipófise. A hipófise, ela vai ser dividida em duas partes. Ela vai ser dividida em duas, né? Que é o que a gente chama de porção adenohipófise e a neurohipófise, né? A adenohipófise, gente, ela vai ser responsável por produzir os 6 hormônios que a gente viu
nos slides anteriores. E a neurohipófise, né, ela vai ser responsável somente, na verdade, por ajudar na produção de outros hormônios que vão ser liberados lá por outras glândulas. Então, por isso que ela acaba não entrando no quantitativo, porque na verdade a liberação não é feita pela hipófise, e sim pelos as outras glândulas que vão fazer a parte de liberação, tá? Mas entendendo um pouquinho por cada hormônio, né, qual a função de cada hormônio, a gente vai ver que a gente vai trabalhar primeiro com o hormônio tireotrófico, né? O tireotrófico ele vai estar responsável por controlar, né, a secreção da glândula, né, tireoide, ou seja, na verdade, o hormônio tireotrófico ele vai estar responsável por fazer o controle da produção dos outros hormônios, né? Na verdade, ele é um hormônio principal. Se essa secreção ela não existir, né, lá na nossa hipófise, não vai existir a produção dos outros hormônios. É basicamente isso. Ele vai ter a produção, a função principal, né, de estar controlando a produção dos outros hormônios. Se esse hormônio ele não for liberado, não existe a produção dos próximos hormônios, dos 6 hormônios que a gente viu na imagem anterior. Além disso, a gente tem o hormônio do crescimento. O próprio nome já diz, né? Ele tem como principal função fazer a parte do controle do desenvolvimento de um adolescente, né? E após a adolescência, a gente vai ver que ele vai estar responsável pela síntese de proteínas, né? Então, a gente vai ver que sem esse hormônio, né, sem a produção necessária desse hormônio do crescimento, essa pessoa ela pode sofrer, por um exemplo, de nanismo. Ou seja, o que é um nanismo? Né? A pessoa não tem o seu desenvolvimento e aí, consequentemente, ela não cresce, ela não se desenvolve. Então, ela vai ser uma anã, né, devido à não produção do crescimento. Claro que, gente, a pessoa ela é uma anã, né, porque ela não tem hormônios do crescimento. Sim, é um motivo, mas pode existir outros também, tá? Mas só para vocês entenderem, né, caso essa produção ela seja deficiente, né, vai acontecer sequelas nesse indivíduo. E aí o que acontece? A gente vai ver que essa não produção ou uma produção em uma quantidade menor do que o necessário vai ser influenciada, né, por vários fatores, né? Uma delas pode ser a alimentação, né? Mas também existem vários outros fatores, como, né, a gente viu no slide anterior do hormônio tireotrófico, né? Se ele não estiver produzindo corretamente, consequentemente o hormônio do crescimento, os outros hormônios que a gente vai ver mais à frente, ele também não vai ter uma produção correta. E aí, gente, da mesma forma do que uma quantidade de hormônio menor do que o necessário, a gente tem talvez pode acontecer uma produção acima do necessário. Ou seja, o hormônio do crescimento, por exemplo, na falta dele, a pessoa, né, tem um nanismo, que a gente já viu, né, que a pessoa ela não vai se desenvolver à altura corretamente. Da mesma forma, se for produzida em excesso, a gente vai ter o que a gente chama de gigantismo. O que é o gigantismo? A pessoa ficar muito alta, né? Ou seja, por que aconteceu isso? Porque a pessoa, né, vai ter a produção de hormônio do crescimento em excesso, tá? Outros exemplos que a gente tem de hormônios, né? A gente tem o
o hormônio adrenocorticotrófico, né, que tem como principal função fazer a produção de hormônios das suprarrenais, que são as glândulas, né, responsáveis, que tem uma função também que a gente vai ver, que ficam localizadas acima dos rins, né? E controla a atividade dessas suprarrenais também. Ou seja, se não haver, né, a produção do adreno, né, desse hormônio, a gente vai ver que as suprarrenais, as glândulas que ficam lá nos rins, elas não vão ter a sua função, né, bem estabelecida. Além disso, a gente tem a prolactina, né, que é um hormônio que tem como principal função o crescimento, né, das mamas, ou seja, o desenvolvimento da parte sexual feminina, e o aumento da função secretora. Que função secretora é essa, gente? Seria basicamente o leite materno, tá ok? Além disso, a gente vai ver que tem um hormônio folículo estimulante, que tem como principal função, gente, fazer a questão do desenvolvimento das glândulas, que a gente vai ver sexuais, né? E aí, as glândulas sexuais do sexo, né? Além disso, a gente vai ver que esse hormônio folículo estimulante, ele vai ajudar na produção dos ovários em produzir os hormônios dos ovários, né? Que no caso seria o hormônio estrogênio. Se vocês então perceberem, gente, dentro dos hormônios da hipófise, né, que é a glândula em si que produzem todos esses hormônios que a gente está vendo até agora, essa glândula, a hipófise, ela produz hormônios, né, que esses hormônios vão estar influenciando na produção de hormônios das outras glândulas, né, como o exemplo que a gente deu aqui, né, agora que a hipófise produz o hormônio folículo estimulante, que vai ser responsável, né, pelo desenvolvimento da glândula, das glândulas sexuais, né, tanto feminino quanto masculino, e em específico, né, no sexo feminino, né, que vai estar influenciando no desenvolvimento da glândula ovário, né, vai estar sendo influenciada também a produção de estrogênio, que é um hormônio, né, produzido pelas mulheres. Que aí daqui a pouco a gente vai ver qual é a importância desse hormônio. Além disso, a gente tem, né, a produção do hormônio luteinizante, que também vai estar responsável, né, pela questão do desenvolvimento do sexo feminino e masculino, onde o sexo feminino vai estar responsável pela questão da ovulação, ou seja, da possibilidade dessa mulher engravidar, e do sexo masculino com relação à questão da produção de testosterona, tá ok? Aí a gente tem, né, a hipófise posterior, né, e a anterior e posterior, né? A gente vai ver que essa hipófise anterior vai ser responsável, né, o seu funcionamento a partir do hipotálamo. Então a gente vai ver lá naquela foto que estava mais a imagem de todas as glândulas. A gente vai ver que o hipotálamo, na verdade, ele não vai ser uma glândula, ele vai ser responsável pelo funcionamento da sua, né? Então, assim, na verdade, aquela imagem era só, o hipotálamo tá ali só para vocês entenderem que ele faz parte do sistema endócrino por causa da questão do funcionamento, mas ele não é uma glândula, ele é um órgão que faz parte do sistema nervoso, como a gente viu na semana passada.
E aí a gente tem a hipófise posterior. Da mesma forma do que a hipófise do hipotálamo que a gente estava vendo, né, no slide anterior, a hipófise posterior não é uma glândula, né? Ela não produz nenhum hormônio, mas ela serve, né, como depósito de hormônio, né? Então, só para vocês entenderem, né? A gente tem a hipófise, né, que ela vai produzir todos esses hormônios que a gente viu até agora, né? E aí esses hormônios eles são produzidos por quem? Pela hipófise anterior, né? Que aí a gente viu que essa hipófise anterior ela só vai funcionar por causa do hipotálamo, né? Que a gente viu nesse slide aqui em cima, que é responsável pela, né, e liberação da parte do funcionamento da hipófise anterior. E a posterior, a hipófise posterior, vai ser onde vai ficar armazenado os hormônios produzidos pela hipófise anterior. Então, a anterior produz hormônio, a posterior é onde fica armazenado, tá ok? E aí a gente vai ver que ela armazena 2 hormônios, né? Quais são esses hormônios? O ADH, que tem a função do controle renal, né? Ou seja, da excreção de água, e a ocitocina, que estimula a contração do músculo, no caso, o músculo uterino. Ou seja, esse hormônio, gente, ele é muito importante no processo do trabalho de parto, né? Ou seja, quando essa mulher ela vai entrar em trabalho de parto, esse hormônio da ocitocina ele vai ser liberado e consequentemente vai ter a função de contrair o músculo uterino, né? E aí consequentemente essa mulher vai entrar em trabalho de parto para que exista. A gente vai ver, vai ser a glândula tireoide, né, que vai produzir o hormônio tiroxina, responsável, né, pela oferta de oxigênio, a frequência cardíaca, os movimentos respiratórios e o desenvolvimento no caso de animais, né? No caso de animais ele também vai ajudar na parte do desenvolvimento, né? O humano a gente já viu que seria o hormônio do crescimento, né? Então, nesse caso do ser humano, a tiroxina não é responsável pelo desenvolvimento do organismo, tá? Então, se a gente perceber, né, a gente vai perceber que o hormônio tiroxina vai ser responsável por auxiliar na parte do sistema circulatório, né, com relação à questão da frequência cardíaca. A gente vai ver que existem vários outros hormônios também que vai influenciar na frequência cardíaca. E vai influenciar também na parte respiratória, né, com relação à questão de oferta e consumo de oxigênio e com relação ao movimento dos órgãos, né, principalmente dos alvéolos, né, que vai ficar se abrindo e fechando. Então vai influenciar nesse movimento respiratório. Além disso, a gente vai ver que a tireoide também vai produzir um hormônio chamado calcitonina, né? Ele vai estar responsável pelo controle, né, de cálcio no sangue, né? A gente vai ver que dependendo se esse hormônio ele estiver desregulado, estiver produzindo a mais ou a menos, a gente vai ver que se tiver produzido a menos, a gente vai ter um excesso do número de cálcio, da quantidade de cálcio no sangue, que tem um termo técnico, né? Excesso de cálcio no sangue se chama hipercalcemia. É o excesso da quantidade de sangue, tá? Se tiver produzindo, né, ver que vai diminuir a quantidade de cálcio, vai diminuir a quantidade de cálcio no sangue, que
vai ter uma doença chamada hipocalcemia, ou seja, hipo, pouco, cálcio, hipercalcemia, muita quantidade de cálcio no sangue, tá? Então vai influenciar nessa quantidade de cálcio no sangue. Aí a gente tem, né? A gente pode ter doenças dependendo da produção, né, desses hormônios da tireoide. A gente pode ter o hipotireoidismo, né? Ou o hipertireoidismo, ou seja, hipotireoidismo, essa glândula está produzindo, né, uma ação lenta, e o hipertireoidismo é uma função acima do normal. E a partir disso a gente vai ver que essa patologia, né, se estiver funcionando bem devagar ou se estiver funcionando rápido demais, essa pessoa pode ter doenças, né, consequências, né? Então, hipotireoidismo pode ter sonolência, ganho de peso, os batimentos cardíacos ficam mais lentos. No hipertireoidismo, atividade, né, celular fica mais rápido, ou seja, o metabolismo fica acima do normal. Então ele vai perder peso, os batimentos cardíacos vão ficar mais rápido, tá? Além disso, a gente tem a paratireoide, né, que a paratireoide ela vai ter como principal função o aumento das secreções dos hormônios quando a concentração de cálcio cai, né, abaixo do normal. Ou seja, quando acontece lá o que a gente viu, né, da hipocalcemia, né, a paratireoide vai produzir um hormônio que vai ser responsável por fazer o controle desse nível de cálcio. A gente tem, né, o pâncreas, que também é conhecido como ilhotas de Langerhans. A insulina, tanto a insulina quanto o glucagon, gente, ele vai ser responsável por controlar os níveis de glicose no sangue, tá? Ou seja, o nível de açúcar. Se, né, no caso, a insulina ou o glucagon, eles não tiverem sendo produzidas corretamente ou numa quantidade diabetes. Então, a diabetes nada mais é do que a falta, né, de produção de insulina ou glucagon, ou, no caso, né, produz, mas ela não, esses hormônios eles não têm um efeito, né, corretos. Normalmente, gente, quando acontece a diabetes, né, normalmente pela falta ou pela ineficiência do hormônio insulina, né? O glucagon é um hormônio secundário nesse caso, né? O principal é a insulina. Então, a insulina e o glucagon vai ser responsável, como eu falei, pela quantidade de glicose no sangue. Se não tem ou eles não funcionam corretamente, o nível de glicose aumenta, ou seja, muito açúcar no sangue, tá ok? Então, como eu falei, o glucagon faz a mesma, né, função secundária, né, do controle de glicose. Depois disso a gente tem, né, as glândulas suprarrenais. Né, como eu já falei também, elas ficam, né, acima dos rins e são formadas por duas partes, né, da mesma forma que a gente viu, né, a hipófise, né, que é dividida em duas. As suprarrenais também, elas são divididas em córtex e a medula. O córtex, ela vai ser responsável por controlar o metabolismo de sódio e de potássio no sangue. E aí, quantidade de sódio também tem termo técnico. Se tem muita quantidade de sódio, né, no sangue, é a hipernatremia. Hipernatremia, quantidade em excesso, muito sódio no sangue. Hiponatremia é quantidade
Potássio, né? Potássio tem dois termos técnicos. Quantidade acima pode ser a hiperpotassemia ou a hipercalemia, né? Cuidado com para não confundir com a de cálcio. Cálcio é hipercalcemia, potássio hipercalemia. E quantidade abaixo, hipopotassemia, quantidade também abaixo, também pode ser chamada de hipocalcemia. Desculpa, hipocalemia, tá? Então, pode ser hipopotassemia ou hipocalemia, tá? Então, só cuidado com esse termo técnico de potássio. É calemia o final, tá? Cálcio, calcemia. Então, só atentem-se, por favor. E a medula, né, é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina, que vai ter como principal, né, ação a questão dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Depois disso, a gente tem os testículos, né? Os testículos vão produzir o hormônio masculino, que no caso seria a testosterona, né? A gente vai ver que essa produção de testosterona vai estar responsável, né, pela hipófise, como a gente já viu, né? Que a hipófise ela vai estar sendo responsável pelo bom funcionamento dessa produção do hormônio em si. E a gente vai ver também, né, que a principal função, né, dessa testosterona é o desenvolvimento das caracteres secundárias. E aí, o que são caracteres secundários? Né? As características de um homem, né? Crescimento de pelos, né? Crescimento da barba, o engrossamento da voz, enfim. E a diferenciação dos órgãos sexuais, né? No caso, o desenvolvimento do pênis do homem. Os ovários, né? Os ovários são hormônios que no caso seria o estrogênio, e além disso a gente vai ver que também o ovário produz a progesterona. A progesterona ele vai produzir os folículos ovarianos, né? Que no caso seria a preparação que seria responsável pela preparação do útero, né? Para receber no caso uma gestação. Então a progesterona ela vai produzir folículos, é a principal função. E aí, né, no caso, o que são esses folículos? São membranas, né, que vai revestir todo o útero, né, para no caso receber uma gestação. Caso, né, essa gestação ela não aconteça, né, ou seja, não vai se produzir não vai se desenvolver um bebê ali, né? Esse folículo, né? Essas membranas elas saem, né? Elas se desmancham e saem, que é o que a gente conhece como gestação, né? Mas isso a gente vai ver mais à frente como funciona todo esse processo, tá? Não precisa se preocuparem agora. Além disso, né? A principal função do estrogênio, a gente vai ver que são responsáveis caracteres secundários femininos, que aí seria, né, o desenvolvimento das mamas, a capacidade de reprodução, né, e como eu falei, a progesterona vai estar preparando o útero dessa mulher para uma possível gestação. E é isso, gente. Foi o que eu falei para vocês, né? Esse sistema, né, é um sistema formado por essas glândulas. Cada glândula, né, tem uma produção de hormônio que vai estar associado ao funcionamento, né, controle de alguma parte do nosso corpo, né? Espero que eu tenha conseguido, né, passar um pouquinho, né, desse funcionamento do corpo para vocês, mas nas próximas matérias, né, do curso a gente vai começar a entender o funcionamento desses hormônios separadamente, né, a partir das doenças que a gente vai começar a ver, né.
Porque se vocês perceberem, né, se, né, alguma dessas glândulas e o hormônio ou produzir de uma forma em excesso, vai ter uma consequência, vai ter uma patologia. Então a partir de agora a gente vai começar a ver essas patologias, né, separadamente, e consequentemente vai começar a ver o funcionamento em si, né, do nosso corpo, né, a partir dos sistemas que vocês estudaram, e a partir desses hormônios, desse sistema, né, hormonal, que vai estar responsável pelo controle e pelo auxílio desse funcionamento de cada sistema em si, tá? Peço para quando vocês tirem as dúvidas de vocês e a partir disso possam fazer o estudo dirigido proposto, tá? Como vocês já sabem, estou disponível para vocês até a finalização da aula para tirar todas as dúvidas possíveis que surgirem, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam, semana que vem tem prova e, né, estudem mesmo que essa prova seja, né, em consulta, tá ok?